Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, sou professor de matemática de vocês. Antes de iniciarmos a aula, vamos passar alguns recados para vocês, tá? O primeiro recado, referente à frequência. Não esqueçam de acessar o Classroom. No Classroom, vocês vão identificar que aparece para vocês uma atividade. Nessa atividade, tem um link escrito frequência ou chamada. Não esqueçam de realizar a presença de vocês, confirmar a frequência de vocês. Para os alunos que precisam de material também, esse já é o segundo recado, entre em contato com a escola para pegar o material impresso e posteriormente devolver na escola, caso não tenha acesso ao Classroom. Quem tem acesso ao Classroom, acesse, realize as atividades e mande perguntas ou consulta para os seus professores. Qualquer dúvida, eles vão lhe ajudar aí na solução das questões, ok? Retornando então para a aula de hoje, nós vamos falar sobre simetria e suas transformações. Lembre-se que na aula anterior a gente falou do mesmo tema, que era a parte 1. Agora é a parte 2, vamos dar continuidade aí ao mesmo tema. Vimos na aula anterior sobre a simetria no plano cartesiano, falamos também sobre eixo de simetria em figuras planas. Falamos sobre um polígono, ele pode ter mais de um eixo de simetria e nos polígonos regulares, o número de eixos de simetria, ele é igual ao número de lados desse polígono. E por fim, falamos sobre os tipos de simetria, a de reflexão, de translação e de rotação. Nesta aula de hoje, vamos dar continuidade a esse assunto, falando sobre os três principais tipos de simetria, que é o de reflexão, de translação e de rotação, especificamente desses três. A simetria. À medida que aprendemos novos conteúdos, adquirimos uma nova visão do espaço ao nosso redor e começamos a conhecer alguns dos conceitos estudados em vários ambientes. Por exemplo, conhecer figuras geométricas nas faces dos revestimentos. Perceba que tem aí para vocês na tela o desenho de uma calçada, onde as peças, a composição da calçada, né, ela é distribuída de maneira simétrica. Veja que as figuras ali que compõem a calçada é de maneira simétrica ali, onde você consegue encontrar agora no seu ambiente, no seu dia a dia, essa comparação. Simetria. Você já reparou que o revestimento de algumas calçadas e composições feitas com azulejos formam desenhos que se repetem? Esses são exemplos, os mosaicos. Veja que nós temos aqui duas imagens. A primeira, ela mostra uma calçada, um mosaico perfeitamente simétrico, as peças intercaladas de maneira simétrica. E já do lado direito nós temos a fachada de um prédio, onde também temos o conceito de simetria, através das figuras que compõem essa fachada. Especificamente da fachada, no mosaico dessa fachada nós temos a simetria de reflexão. Observe o eixo de simetria. Perceba que nós temos essa figura aqui em específico no meio dos demais que compõem a fachada. Quando a gente traça um eixo de simetria no sentido vertical, ela fica de maneira proporcional, ali, simétrica aos dois lados, mantendo a igualdade. A mesma coisa acontece aqui nessa lateral da fachada. Também existe uma simetria. Então você pode encontrar isso no seu dia a dia. Vamos falar sobre os tipos de simetria. A primeira, simetria de reflexão ou axial. Essa a gente já está falando há algumas aulas aí, tá? A reflexão ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Como exemplo, temos uma forma refletida no espelho. Imagine que essa figura que aparece, essa animação,
ela está no plano cartesiano ou ela está refletida em um espelho. Veja que ela mantém o mesmo espaço entre o eixo, essa linha vermelha, traçando no mesmo sentido do eixo Y, ela tem um espaço aqui no meio. Quando ela é feita a sua reflexão para o outro lado, ela mantém esse espaço aqui também. Por isso que ele fala que você tem que manter, no correspondente, manter a mesma reflexão da origem. Nesse primeiro exercício, ele fala para vocês, você gosta de se olhar no espelho? A imagem de Rafa no espelho e o quadrilátero A, B, C e D, em relação ao quadrilátero A, B, C e D, são exemplos de simetria de reflexão. Isso é verdadeiro, sim ou não? Tente identificar olhando as duas figuras. Aqui temos o Rafa olhando no espelho e aqui nós temos esse quadrilátero. Os dois exemplos podem ser considerados aí um exemplo de simetria, de reflexão? Tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos verificar aqui. Olha só, você gosta de se olhar no espelho? A imagem de Rafa no espelho e o quadrilátero ABCD em relação ao outro quadrilátero ABCD são exemplos de simetria de reflexão. Sim ou não? Sim, veja só. A imagem do bonequinho, do Rafa, quando refletida no espelho, é a reflexão. Ela só fica invertida a imagem, entretanto, o conceito aplicado aqui é de reflexão. O mesmo conceito se aplica nesse quadrilátero. Perceba que essa reta, esses traços, eles são invertidos na figura de destino. Perceba que ela se mantém a mesma proporção, entretanto ela está invertida, similar ao reflexo da figura ali do Rafa. Já no exercício 2, que ele passa para vocês perguntando quais das figuras a seguir são simétricas pela transformação de reflexão em relação ao eixo. Veja só, reforçando, aqui no meio nós temos o eixo, que seria o eixo Y, se fosse no plano cartesiano. Aqui ele deu um nome, que é o eixo E. Então, as duas figuras têm o eixo E. Ele está perguntando qual das duas figuras são consideradas como uma transformação por reflexão. Tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar qual foi a figura? Vem com o professor, vamos conferir aqui na tela? Veja só. Quais das figuras a seguir são simétricas pela transformação de reflexão? A gente está trabalhando com todos os tipos de transformação. Esse específico ele quer saber, transformação por reflexão, em relação ao eixo E. As duas figuras têm o eixo E. Qual das duas figuras, quando refletida com relação ao eixo, são iguais? Essa pode ser considerada igual? Visualmente parece que não. E essa daqui, com o eixo E, se a gente dobrar ela, ela parece se encaixar. Vamos conferir? Exatamente. Veja só, você fizer a dobra dessa figura exatamente no eixo E, as duas figuras elas se encontram de modo a todos os pontos da figura se encontrar, todos os vértices dela vai se encontrar de maneira igual. Simetria de translação. Essa é a segunda forma de simetria. Observe que todos os pontos da figura 1 têm seus correspondentes na figura 2, em uma mesma direção, a horizontal, mesmo sentido e a uma mesma distância, conservando a forma e o tamanho da figura original. E há entre elas uma simetria de translação. Vamos verificar aqui, ó. Temos a figura 1, A, B, C e D. Essa figura, ela se encontra nesse local com essa proporção. Quando ocorre a translação, ela é deslocada para o lado direito. Aqui ele fala 5 lados de quadradinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. A mesma proporção, a mesma figura, ela foi deslocada para cá. Então, ela foi transladada daqui para lá. Esse é o sentido da translação. Nesse exemplo também ele ilustra mais. Veja que no quadradinho, na figura, ele é deslocado, né? Ele é transladado somente para o lado direito, para cima, para baixo ou para a esquerda, mas mantendo a proporção e a figura original. A simetria da translação é uma simetria muito usada em produções artísticas. Ela aparece bastante, em especial, nos trabalhos do arquiteto holandês, Maurits Cornelis. Aqui tem a data, famoso artista gráfico, ok? Quem tiver curiosidade pode pesquisar sobre ele aí também, que é interessante. Nesse exercício 3, vamos identificar ali os pares. Quais dos pares de figuras a seguir apresentam figura simétrica por simetria de translação? Então, nesse exemplo, a gente está trabalhando agora com a translação. A figura 1, 2, 3 ou 4, qual dessas figuras a gente pode afirmar que foi utilizado a simetria de translação? Um tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar qual foi a figura? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? Veja só, quais dos pares de figura a seguir apresentam simetria de translação? Então, lembrando, translação é aquele deslocamento da figura mantendo a sua proporção. Vamos conferir aqui. A 2 e a 4 não tem esse, pois ela está diferente. Veja, a figura não está igual. Então, seria a figura 1 e 2, 1 e 3, desculpe. A 1, ela foi deslocada, foi transladada daqui de cima para baixo, mantendo a mesma proporção ali, a mesma figura. E a 3, ela foi transladada verticalmente, assim, na diagonal, mantendo também a mesma proporção. Já essa daqui não confere, então seria a 1 e a 3. Vamos falar agora da simetria de rotação. A rotação é o giro de uma figura, de uma forma, ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A distância ao centro de rotação se mantém constante e o giro dado nos dá a ideia do ângulo de rotação. Veja na ilustração aqui, na animação, nós temos o centro da figura, o eixo da onde ela é feita, o ângulo de rotação, ela é rotacionada, veja pela parte azul, fica mais fácil, que ela é rotacionada mantendo a proporção do deslocamento aqui do eixo dela. Ela é rotacionada mantendo essa proporção. Já no plano cartesiano, usando-se de uma figura geométrica, nós temos a rotação da figura, como se fosse uma letra L aqui do quadrante, ela é rotacionada, só que a letra L ela fica de cabeça para baixo. Perceba que ela mantém aqui um ângulo de rotação no meio, fazendo este giro. Imagine que foi, para ficar mais fácil a compreensão, pego um compasso e girado a figura. Você pegou aqui, colocou um compasso e fez o giro da figura. Ela foi rotacionada para lá. No exercício 4, vamos tentar. Na malha quadriculada, as figuras 2 e 3 foram obtidas aplicando uma transformação na figura 1. Veja aqui, a figura 1 é essa daqui. Qual transformação foi aplicada à figura 1 para obter a 2 e a 3? Então, você vai pegar a figura 1 e vai verificar a 2 qual foi o tipo de simetria usada e a 3 qual foi o tipo de simetria que você usou, de transformação que você utilizou nela. Um tempo para vocês identificarem.
Conseguiram identificar as figuras? Vamos conferir aqui com o professor? Venha aqui na tela. Veja só, na malha quadriculada, as figuras 2 e 3 foram obtidas aplicando uma transformação na figura 1. Então você tem a figura 1, que é essa daqui, que é a original, a origem, né? Qual transformação foi aplicada à figura 1 para obter a figura 2 e para obter a figura 3? Então veja, a figura 1, que é a origem, ela permitiu a gente transformar, no caso da 2, usando a simetria de rotação. Nós pegamos a figura 1, rotacionamos ela, ela se tornou uma simetria de rotação, na 2. A figura 3, a simetria de translação. Perceba, nós temos a origem, né, a figura 1, ela foi transladada daqui para cá, mantendo a mesma figura, mesma posição, só que ela só foi deslocada da sua origem para onde ela se encontra agora. No exercício 5, observe a imagem do primeiro quadrante, no plano cartesiano. Temos uma simetria por reflexão, translação ou rotação. Veja que a figura que aparece aqui, ela tem uma referência para que você possa tentar identificar se é reflexão, translação ou rotação. A dica é, veja se ela tem algum ponto identificando ela, se ela vai se manter na posição ou se ela vai estar se deslocando, ok? Um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor, vamos conferir aqui, ó. Veja só a pergunta. Observe a imagem do primeiro quadrante. Então, vamos lembrar lá do plano cartesiano. Você vai ter o eixo Y e o eixo X. A gente tem os quadrantes através dos eixos. Essa figura em específico, ela está no primeiro quadrante do plano cartesiano. E ele quer saber se essa figura ela é uma reflexão, uma translação ou uma rotação. A dica que eu havia passado para vocês é, veja que ela tem um ponto aqui em cima do triângulo. Esse ponto quer dizer que essa imagem, essa figura, ela vai estar rotacionando em cima desse eixo, desse ponto. Se esse eixo, esse ponto, mantém a figura fixa para que possa ser rotacionada, então a gente já tem essa certeza. Ela não pode sair desse ponto que determina que ela tem que ter, pelo menos essa parte do vértice, desse ângulo, ela tem que se manter. Então ela vai ter que ser rotacionada, seja 90, 180 ou 360 graus, mas ela tem que ser mantido esse ponto ali, que ela não se altere, senão o propósito da transformação seria outro e não o da rotação. No exercício 6, veja que ele aparece para vocês ali. Desenhe as figuras simétricas da imagem do segundo quadrante, fazendo uma rotação de 90 graus no quadrante 1, uma rotação de 180 graus no quadrante 4, uma rotação de 270 graus no terceiro quadrante em relação à origem, no sentido horário. Então, a informação para auxiliar vocês a resolver. Essa figura, ela está no segundo quadrante. Nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Você vai ter as informações da quantidade de graus que a figura vai ser rotacionada. Vamos identificar qual o sentido que ela vai estar rotacionando e a dica que ele passa aqui, ó, sentido horário. Ok? Então, um tempo para vocês identificarem essas figuras.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos fazer o passo a passo, professor? Vem aqui na tela para a gente conferir. Veja só. Desenhe as figuras simétricas na imagem do segundo quadrante, fazendo uma rotação de 90 graus no primeiro quadrante, uma rotação de 180 graus no quarto quadrante e uma rotação de 270 graus no terceiro quadrante, em relação à origem, que é o 0, 0 no sentido horário. Lembrando, no plano cartesiano, essa linha, esse eixo traçado aqui, que é o eixo X, e esse eixo é o eixo Y. Quando ele fala aqui na origem, é exatamente nesse ponto. Então, esse é o ponto de rotação no sentido horário. Então, lembre-se que sentido horário é o sentido em que o ponteiro do relógio gira. Então, vai ser nesse sentido a rotação da figura, ok? Temos aqui, então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Perceba que o primeiro, ele quer que gire em 90 graus. Ó, primeiro quadrante, 90 graus. Então, primeiro quadrante, 90 graus, a figura, ela só vai ser rotacionada para cá, 90 graus. Já na outra que ele pediu, uma rotação de 180 graus no quarto quadrante. Qual é o quarto quadrante? Aqui. A mesma figura rotacionada, só que em 180 graus. Lembrando, aqui é o ponto, a origem, né, o eixo onde não pode ser alterado. O deslocamento, né, a rotação dela não pode ser alterada em relação ao eixo, o ponto de origem, ao 0. Já a última que ele pediu, uma rotação de 270 graus no terceiro quadrante. Ó, o terceiro quadrante está aqui. Então, só para relembrar vocês lá do plano cartesiano, o plano cartesiano, os quadrantes do plano cartesiano, eles são nos sentidos anti-horário, a sua contagem. 1, 2, 3 e 4, sentido anti-horário. E o exercício pediu que vocês montassem a figura, a rotação dela, no sentido horário. Foi uma pegadinha, para ver se vocês iam ficar atentos a essa distribuição ali das informações. Ok? Uma lembrete importante para vocês aí da ferramenta do Matific. Foi disponibilizado para vocês a ferramenta chamada Matific. Você pode acessar o site e acessar os jogos matemáticos, desafios matemáticos. A gente está utilizando esse aplicativo nas aulas, então pode baixar ele no celular, na loja do Play Store. Caso não tenha acesso, não se preocupe, a gente está utilizando nas aulas, você vai poder interagir aí acompanhando as nossas aulas. Para acessar a ferramenta, é só você utilizar o seu usuário @escola e a sua senha @escola. Acessando através do computador ou baixando ele no celular. Tá? Não esqueça aí de utilizar a ferramenta para fixar o seu conteúdo aí aprendido durante as aulas. Nesta aula, nós aprendemos sobre a simetria no plano cartesiano, tá? Lembrando ali, eixo Y sempre na vertical e o eixo X na horizontal. Eixo de simetria em figuras planas, utilizando desenho de figuras planas no plano cartesiano e traçando um eixo de simetria nas figuras. E tipos de simetria. Falamos sobre a simetria de reflexão, translação e rotação. Então é só para relembrar, reflexão, você pode associar ela com o espelho, é o reflexo da imagem. A translação é o deslocamento da figura, seja para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima. E rotação, aquela onde você tem um eixo, um ponto fixo, e ela é rotacionada nesse eixo, mantendo a sua proporção. Então, se você entendeu esse conceito, nas próximas aulas a gente vai estar reforçando ainda mais. E o professor aí gostaria de agradecer a presença e o acompanhamento de vocês nas aulas. Qualquer dúvida,
entre no Classroom e mande mensagem para o seu professor para que ele possa lhe auxiliar nesse conceito aí sobre simetrias. O professor agradece aí a presença de vocês. Tenham um ótimo dia.